Fala galera, Posta Tony na área. Vamos aqui tratar de um assunto que eu já queria há tempos falar aqui no canal. Acho de muita importância para você entender como as testemunhas de Jeová te desviam da salvação. Então pense, como é que o enganador faz a sua vítima? Como que ele aplica um golpe? Será que ele finge ser alguma coisa para te convencer a entregar aquele bem? Então, por exemplo, ao invés dele tomar de você na violência e na força, por que não o enganador utiliza-se de meios mais sutis? Então ele vai, conta uma história e te convence a entregar o dinheiro, a entregar os seus bens, a entregar sua vida. À vista dos demais membros, tudo certo. À vista das pessoas em geral, talvez tenha alguma enganação. À vista de Deus, olha, trapaceou, hein? Jogou sujo. O que as testemunhas de Jeová fazem com as pessoas? Por que elas desviam as pessoas da salvação? Ainda que os membros não percebam. A gente vai ver que muitas coisas que eles ensinam, incentivam as pessoas a fazerem, é contra os ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Olha que coisa. Isso aqui é uma reflexão independente da crença que você está seguindo agora. Tá? Você não precisa assistir só porque você acredita nisso ou naquilo. Aqui estamos filosoficamente debatendo uma ideia, conversando sobre uma ideia que pode se aplicar a qualquer outra decisão que você vá tomar na frente. E olhe que isso que eu vou falar para vocês é com base em experiência, com base em quem já esteve lá, quem já sofreu, assim como você também. E muitos irmãos que estão lá não percebem que estão sendo desviados. Olha só, a pergunta que decide tudo. O que salva o cristão? A obra completa de Cristo ou o desempenho dentro de uma organização? Um pouco antes de eu me rebelar, digamos assim, de questionar, eu já estava com isso aqui na minha cabeça. Uma vez eu conversei com uma pessoa, mas não, onde que está na Bíblia? Onde que está na Bíblia que eu perdi essa aula? Eu falei desse jeito, que o requisito para salvação são as obras. Não tem. Quem ouviu não conseguiu me responder. Eu mesmo iniciei um raciocínio ali crítico, mas sincero. Onde que está na Bíblia que as obras salvam? Certa vez num salão de assembleias, houve uma parte, um discurso proferido lá da tribuna, tem aí no YouTube, depois procure, em que o irmão, ele deixa bem claro, através de uma citação de A Sentinela, de que as obras dos irmãos de pregação podem sim ser maiores do que o sacrifício de Jesus Cristo. E olha que quando ele falou isso, teve pessoas que abandonaram a organização ao ouvir isso. E não é à toa. Olha só, eles estão se colocando superiores ao próprio Jesus Cristo quando falam isso. Porque você não pode ser maior que Jesus. Mas eles dizem que são, porque vocês, com o tanto de obras, o tanto de empenho que você faz e entrega, as tuas obras podem ser maiores que o resgate. Olha que coisa maluca. E foi falado no salão de assembleias. Depois você vai lá e pesquisa isso aí. Tá gravado, beleza? O desempenho dentro de uma organização, sim. A fé por meio de desempenho. Cara, eu sempre achei isso aqui um absurdo. Porque como é que você vai ser salvo pela obra? Se você vai ser salvo pela obra, então aquele que fizer mais obras, não importa o que ele faça na vida, ele já está salvo. Então se o cara, ele não dorme, ele fica o dia inteiro pregando, ele fica trazendo gente e fica falando, ele já está salvo. Não importa o que ele faça na vida de errado, de certo, ele já está salvo. Então não precisa nem de Jesus, caramba. Isso que veio o raciocínio na minha cabeça. O cara não precisa nem de Jesus desse jeito, porque a obra que vai salvar ele. O sacrifício de Jesus não valeu de nada.
Isso que as testemunhas de Jeová não percebem. Estão fazendo e estão sendo desviadas da salvação por esse raciocínio. Para quem acredita, estou falando aqui, para quem acredita na salvação através de Jesus. E já adianto aqui para você. Tem um vídeo meu lá, número 2 ou 3, aqui do canal, que eu falo qual religião, né, você deve seguir depois que você é das testemunhas de Jeová. Aí tem a religião da mão direita e mão esquerda. A gente viu que na mão direita, o único figura que promete salvação é Jesus Cristo. Não tem na mão esquerda ninguém que te promete salvação. Não tem, tá? Nem Jeová promete salvação para você, tá? Onde que está na Bíblia que ele vai te salvar? Ele promete algumas coisas lá pro povo dele, de Israel. Isso sim. Para você, brasileiro, tupi-guarani, tá? Índio carijó, Jeová não está contigo, infelizmente. Ou felizmente, né? Vamos dizer assim. Que um Deus tão mau, né, que mata por qualquer coisa, podemos dizer assim, felizmente, né? Agora temos a figura de Jesus, totalmente à parte de Jeová, como eu sempre falei em outros vídeos, né? Então, mas por que eu cheguei nesse raciocínio? Porque nem Jeová te promete salvação, tá? Nem Jeová. Mas Jesus promete. Esse é o ponto. Então, para quem acredita que assim vai ser, que vai se abraçar com isso, né, com essa esperança, é o que tem, não tem mais nada, cara, não tem mais nada, não tem mais nada, beleza? Se você for para uma religião da mão esquerda, você vai ter promessas, sim, de alguma coisa aqui nesse mundo, né? Você vai ter uma promessa de talvez ali um enriquecimento, talvez ali mais beleza, status, mas de te salvar mesmo é só Jesus que promete. Tá? Se eu tiver errado, se tem mais algum personagem aqui na história que prometeu salvação, me falem aqui, que eu até agora eu cheguei nessa conclusão. Ok? Ah, mas você é ateu. Eu nunca disse que sou ateu. Tá? Eu sou gnóstico. Se for me interpretar hoje, eu sou gnóstico. Eu acredito que exista Deus, existe o Deus verdadeiro, existe Jesus, e existe Jeová, que Jeová é mau e criou toda essa merda. É isso que eu acredito, resumidamente. Grosseiramente é isso, tá? Mas vamos lá para a tese. O cristianismo bíblico anuncia a salvação pela graça. Sim, os evangélicos, as pessoas que adoram a Jesus, eles dão valor à graça. Eles interpretam Jesus não como um anjinho, né, como as testemunhas de Jeová fazem, como um anjinho menor, mas como um Deus que pode salvar através da graça. Ele deu a vida dele por você. Tá? Então, mas você tem que reconhecer que ele é o Salvador. Se não houver este reconhecimento, né, você não vai ter a graça. Isso foi o que eu entendi. Tá? A Watchtower, a Sociedade Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová, substituiu isso por um sistema de obras, lealdade e mérito. Tá? Então, quem é testemunha de Jeová sabe. Se você não tem obras, o que é obra para testemunho de Jeová? É campo, revisita, estudo bíblico, tá? Reuniões, são obras. Então, se você não tem isso aí, você já tá carta fora do baralho. A graça de Jesus não vai te salvar, tá? É obra. Então, eles entendem que é dessa forma. Dizem que lá no Espiritismo, eles também acreditam da mesma forma. Muitas obras, caridade, pode salvar, né? Até eles fazem uma mesma comparação. Não sei se está certo, eu não sou de lá. Apenas estou dizendo o que eu li. Eles até comparam, né, que eles tentam se salvar mais com as obras de caridade, tudo mais, do que o próprio reconhecimento da graça. É outro sistema lá que eu não vou me atrever a falar porque eu não pertenci. Estou apenas citando aquilo que eu já li em algum lugar. E a Testemunha de Jeová eu posso falar. Eu fui 30 anos Testemunha de Jeová, então eu posso falar sim das Testemunhas de Jeová com propriedade. Tá? Foram 30 anos que eu pertenci lá. E é com obra. Se você não entrega obras, relatórios, revisita campo, você não vale nada para Testemunha de Jeová. Jesus não te quer. Jeová vai te destruir. É assim que funciona, né, na Testemunha de Jeová. Lealdade e mérito. Então lá também eles trabalham com mérito. Então para você ser um ancião, ser lá o pastor, que falam, né, daí o pessoal conhece dessa forma, você tem que ter obras, tá? Sem obra lá não funciona o negócio, beleza?
Mas tem o problema central. A salvação condicionada à organização. O ensino recorrente da Watchtower Library, das testemunhas seitas de Jeová, diz o seguinte: Jeová usa uma organização visível hoje. Isso aqui é uma citação que, se você é testemunha, você sabe. Então, Jeová usa uma organização visível. Não existe os judeus, que é o povo escolhido de Jeová. Não são eles. É as testemunhas de Jeová, de Charles Taze Russell, Rutherford e a galerinha do corpo governante. Olha como eles são bons, né? Meu Deus, que arrogância e prepotência. Então, Jeová escolheu não Israel, escolheu os brasileiros e americanos testemunhos de Jeová, africanos, né? Olha que coisa interessante. Para sobreviver ao Armagedon, é preciso estar associado a ela. Então, só vai sobreviver ao Armagedon de Shofar, que Jeová criou um Armagedon, só para você saber. Você que está estudando com a testemunha de Jeová, você que está lá, está vendo esse cara aqui falando, você sabe que para você passar vivo no tal do Armagedon, você tem que ser testemunho de Jeová. Tá? É regra. Se você não for e não ter obras, você vai virar churrasquinho. Daqueles bem queimadinho, tá? Jeová vai te estraçalhar, beleza? Então é uma coisa que não está na Bíblia, mas eles criaram que só eles vão ser salvos, as testemunhas de Jeová. Mas vão mesmo? Vão mesmo? Jesus vai salvar essa galera mesmo? Que está distorcendo tudo, está pegando o sacrifício dele e jogando no lixo, né? Há um tempo atrás você conseguia ver aí o folder do panfleto da comemoração da morte de Cristo. Esse último que teve. Jesus igual um morador de rua, cara. Igual um morador de rua, com a barba toda crespa, entrando pelo nariz. É isso que eles pensam de Jesus. É assim que eles tratam ele, né? Se você pegar a Bíblia aí prateada, uma versão aí para trás, você vai ver que eles não têm Jesus lá dentro da Bíblia, no índice. Tem Jeová, tem Jericó, tem Josafá, tem Jezabel, mas não tem Jesus. Eles arrancaram Jesus da Bíblia. Então você começa a estranhar que é uma organização anti-Cristo, anti-Jesus. Camufladamente. Camufladamente. Não é explícito. Mas se você analisar a fundo, ponto por ponto, você vai poder chegar nesse rabisco. Que eles sim camuflam, né? Que eles não gostam de Jesus. Tiraram a divindade de Jesus. Jesus lá para cima de Jeová é um anjinho. Um anjinho. Não é um Deus poderoso, né? Que prometeu salvação. É Jeová que vai salvar. Sendo que não tem nada que na Bíblia que fala que Jeová vai te salvar, tá? A obediência à organização é parte da salvação. Então você tem que obedecer 11 velhos sem vergonhas lá, tá? Que estão com o teu dinheiro, que recebem donativos para comprar cachaça, para comprar imóveis, né? Comprar Rolex. Tudo que eu estou falando aqui é verdade, tá? Um tempo atrás você viu um membro do corpo governante comprando uísques caríssimos, né? Com donativos de irmãos. Você vê um membro do corpo governante usando Rolex, né? Um relógio que não é qualquer um que usa, nem nos Estados Unidos. Não vem com esse papo mole que lá nos Estados Unidos todo mundo usa Rolex, tá? Que eu tive lá, não vi ninguém de Rolex na rua, tá? Seu mentiroso, para com esse papo aí, tá? Rolex é um relógio caro, até nos Estados Unidos. Não é o mais caro, claro que não tô falando isso. Mas não é um relógio que você anda na rua e estão com Rolex lá. Então os caras tirando onda com a cara dos membros. Os donativos são para comprar Rolex, então, né? Comprar terrenos. Vendem salões do reino e transformam em dinheiro, né? Resultado prático: a fé deixa de ser em Cristo e sim passa a pertencer e obedecer ao corpo governante, tá? Então eles são a voz de Deus na terra. Então Jesus já foi para cucuia aqui, porque o corpo governante é maior que o próprio Cristo. E é isso que as testemunhas de Jeová adoram, corpo governante. Não adianta falar que não, porque se o corpo governante mandar você cagar dentro de um pão e comer, você vai cagar dentro de um pão e vai comer, ok? Você é testemunho de Jeová. Se o corpo governante mandar você pular pelado num rio cheio de piranha, você vai pular pelado no rio cheio de piranha. Porque você é cego, é uma obediência cega, uma devoção que vocês têm no corpo governante. Não vê a barba. O corpo governante mandou ficar de barba agora. Agora pode barba. Antes era prática do diabo, agora pode barba. Então todo mundo vai lá, os machinhos, né? Que estavam tudo atrás do armário, vão lá e tudo de barba, né? Modelado, assim, uns modelos
Fica igual um drag queen, né? Mas tá lá de barba, né? E se sair uma nova luz falando que as irmãs podem usar cueca, as irmãs vão passar a usar cueca, entendeu? É umas coisas assim que as testemunhas de Jeová não conseguem enxergar. Efésios 2, do 8 ao 9 diz: pela graça sois salvos, não por obras, cárcere. Olha só, pessoal, tá, meu Deus do céu, cara, tá na Bíblia lá, cara, está na Bíblia. Olha, prestem atenção. Não por obras, para que ninguém se glorifique. Para que ninguém se glorie. É óbvio. A salvação não é por obras. Se for por obras, as pessoas vão ser maiores que Jesus. Vai ter gente aí que vai ter ministério maior que o de Jesus. Jesus teve lá seus 30 anos de poucos de idade. Tem gente que tem 60 de obras. E agora, o B.O.? Entendeu? Por isso que Jesus estabeleceu essa regra. É pela graça e não por obras. Está na Bíblia aqui. Beleza? Então você, testemunho de Jeová, se liga que você foi manipulado. A casa caiu. Falta de caridade. Jesus mandou que os órfãos e as viúvas não fossem esquecidos. Tiago 1,27. Olha, presta atenção em Tiago 1,27. Olha só, a religião pura é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Aqui está falando da religião pura. Então o grau de pureza de uma religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Testemunho de Jeová cuida de órfãos e das viúvas? Cuida o escambau. Cuida uma ova. Tá? Que eu já vi serem totalmente abandonados por essa organização. Tá? A viúva sequer pode receber uma cesta básica de ajuda, porque terá que avaliar se ela é uma irmã ativa no campo, se ela é uma irmã que comenta nas reuniões, que é forte espiritual para poder receber uma ajuda. Jesus, mais uma vez, não condicionou isso para alguém ser ajudado. Ele falou que a religião pura tem que cuidar dos órfãos e da viúva, sem condições. Ele não estabeleceu condições. Tá? E as testemunhas de Jeová condicionam uma ajuda. Então eu sei um caso aqui da minha cidade, já falei em outro lugar, mas para quem não assistiu, está assistindo agora. A viúva ficou desamparada, necessitada. Os irmãos não ajudaram com comida, com merda nenhuma, tá? Merda nenhuma, tá? Não ajudaram a irmã. Quem que ajudou a irmã viúva? Uma religião de fora, uma igreja pentecostal, mandava a cesta básica para a irmã. Aí a irmã recebia a cesta básica, os anciãos da Testemunha de Jeová ficaram sabendo. E foram lá: irmã, mas como é que você recebe uma cesta básica da religião falsa, da Babilônia? A irmã quase mandou eles lá pra puta que pariu, né? Que era uma pessoa muito destemida, fala muito bem, se autoimpõe. Quase que manda eles pra casa do chapéu. E ela fala pra eles: claro, vocês não me deram, eu tive que aceitar a ajuda vinda da outra igreja, tá? Então a outra igreja, se você for analisar, tá praticando o que Jesus mandou, tá praticando, ok? A Testemunha de Jeová não pratica isso aqui, não pratica caridade. 30 anos lá eu nunca fiz caridade, cara, em 30 anos, nunca fiz caridade, nunca ajudei nada, nem pessoas da rua eu ajudava, cara. Eu era ruim, tá? Eu era um Testemunho de Jeová ruim. Ah, alguém teve que falar pra mim: e se for eu ali, se for teus pais na rua, você não vai ajudar? Aí minha mulher começou a me amolecer, né? Mas sempre assim, então era alguém ruim. E é isso que acontece. As Testemunhas de Jeová são contra, eles estão te tirando da salvação que Jesus ensinou você como que tinha que ser. Eles estão te desviando sem você perceber, tá? Já tô errando aqui, ó. Tô cansado, nervoso. Realidade prática, exemplos reais. Das TJs. Não mantém abrigos, orfanatos. Essa é boa. Testemunha de Jeová ajudar abrigo de idosos? Orfanatos? Casa de apoio à viúva? Nunca ajudou, nunca vai ajudar. Nunca vi. Desafio aqui alguma testemunha de Jeová me provar que lá a sua congregação ajuda o abrigo de idosos com cesta básica, com roupa, com cobertor, que ajuda orfanatos.
não ajuda, cara. Eles são contra os ensinamentos de Cristo. Aquilo que Jesus falou, né? A salvação era isso e aquilo, eles estão fazendo tudo o contrário, tá? Caridade é quase sempre interna, só para os membros mega exemplares, tá? Aqueles membros super, né? Tem que ver se ele é forte espiritual. E olhe lá, ainda tem que montar todo um processinho lá para ver se ele merece ajuda. Isso o cara tá se ferrando, estão cortando a luz da casa dele, né? O filho dele tá chorando lá. É isso aí. E emergencial, só para aparecer. Só para aparecer, só para colocar desenho JW lá no helicóptero. Que nem é deles, eles pegaram de outra pessoa. Desastres que envolvem membros. Aí eles ajudam, né? Faz aquela média lá para mostrar na TV. Só isso, tá? Sendo que o que vale mesmo é aquilo que você faz sem os outros verem. O que você faz de bom que não tem ninguém vendo? Aí que tá. É isso que Jesus quer, pelo que eu entendi. Ele não quer exibicionismo. Você fazer obra para aparecer. O testemunho de Jeová faz para aparecer. Para lá, para colar o adesivo JW.org. Aí cola o adesivo na testa. E cola na bunda. E cola nas costas. Cola na moto. Cola no carrinho. Cola no helicóptero. Não é? É isso aí. Watchtower Library enfatiza pregação como principal obra. Pregar. Não é mais, né? Agora eles estão aí, tão fracos, sem graça, pelo campo aí, né? Ajuda social como secundária. Nem secundária. Aqui eu discordo da inteligência. Porque aqui eles não praticam ajuda social, caramba. Eles não praticam. É uma religião totalmente zero com ações sociais, tá? O evangelho é reduzido a panfletos, não cuida não. Sim, se o cara tá passando fome, o cara pede um alimento, eles enfiam o tratado na boca do morador de rua. Ó, o alimento é espiritual. Aí o cara, mas eu não como papel. Mas você tem que comer. Mas eu não como, engula. Aí quando vê, o cara já se afogou com os tratados lá, consolo pro deprimido. Entendeu? É uma loucura isso aqui, meu Deus. O sacrifício de Jesus é esvaziado. O ensino oficial. Jesus morreu para abrir a chance de vida eterna. Mas não garante salvação completa agora. A maioria não participa das ceias e emblemas. Sim, ó, outra coisa que eles fazem aqui. Totalmente diabólica, né? Totalmente. Eles tiram os emblemas das pessoas. Então só tomam dos emblemas quem tem psicose lá dentro, né? Quem acha que é ungido. É ungido. Aí toma lá, mas eles não deixam as pessoas participarem, né? E já tem umas atitudes suspeitas. As últimas reuniões de comemoração da morte de Jesus da Testemunha de Jeová fala muito mais de Jeová, quase totalmente de Jeová, e não fala nada de Jesus. Isso aí já está registrado, beleza? Olha que coisa estranha. A comemoração é de Jesus e fala só de Jeová. Hebreus 10:14. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Na teologia das Testemunhas de Jeová, o sacrifício não é suficiente por si só. Ele exige pregação, obediência ao corpo governante e perseverança. Então você tem que sofrer para que Jeová, através do seu filho Jesus, te salve e te dê alguma coisa. E sendo que Jesus não quer sofrimento desse jeito, né? Não quer que você sofra, se humilhe. E ele se humilhou por você, se você for ver na história, né? Mas o testemunho de Jeová quer tudo isso, né? Porque eles pegam toda aquela perversidade de Jeová e revestem Jesus ali para dar uma tapada no buraco, né? Para que Jeová se pareça bonzinho, para que Jeová se pareça alguém preocupado com você, que quer te salvar. Sendo que o único que vai te salvar dentro das escrituras é somente Jesus, né? Pelo que a gente entendeu aqui, tá? A negação da divindade de Cristo. Esse aqui é o clássico, né, cara? Esse aqui eles negam mesmo. Que eles falam que Jesus não é Deus, é identificado como Miguel, um arcanjo, não deve ser adorado. Pegaram João 1:1 lá, com o padre exorcista, Johannes Gruber. Pesquisa aí, Testemunho de Jeová. Johannes Gruber foi lá, um médium. Ele pegou, distorceu o texto para Testemunho de Jeová, que o verbo era Deus, né, toda aquela bagunça, tá? Então eles se retiraram na cara dura a divindade de Jesus.
Outra coisa que eu fico puto, cara, que eu fico indignado, é que até hoje, na Bíblia da Testemunha de Jeová, no Novo Testamento, eles colocaram Jeová lá, que não existe no aramaico, no grego, não tem Jeová no Novo Testamento. E eles colocaram, cara, eles adulteraram a Bíblia para beneficiar eles, os ensinos deles, agressivos e violentos. Então eles colocaram Jeová até no Novo Testamento, que não tem. Só isso aí já é motivo suficiente para você desconfiar totalmente das testemunhas de Jeová. Por que é que eles adulterariam a Bíblia Sagrada? Para promover seus ensinamentos, suas doutrinas, né? Para ajudar eles nas doutrinas deles. Mas não se adultera aquilo que é sagrado, né? Eles meteram a mão lá, tá? Isso é evidente. Vai estudar. Se Jesus não é plenamente Deus, sua obra não é plenamente suficiente. Sua cruz perde poder. Até a cruz eles tomaram de Jesus, cara. Eles tomaram a cruz de Jesus. Eles tomaram a cruz. Todos os estudiosos concluem que é uma cruz. Testemunha de Jeová viu lá na revista Super Interessante, na G Magazine. Eles viram lá que era uma estaca e botaram. Indo contra todo mundo. Todos os estudiosos da Bíblia, todas as evidências históricas, eles foram contra só para ser diferente. Entendeu? Então até a cruz de Jesus eles tomaram. Olha o grau de abuso contra Jesus aqui que a Testemunha de Jeová praticam. Tá? Obras acima da graça. ênfase constante na Watchtower, porque Watchtower, horas de campo, relatórios, frequência, obediência, manter-se digno, né? Porque você não pode pecar. Testemunho de Jeová não peca, entendeu? Ele não pensa, ele não tem pensamentos imorais, né? Não tem, Testemunho de Jeová não tem, é um santo, né? É um santo que quando morre uma Testemunho de Jeová tinha que montar um altar lá, entendeu? Que aquela pessoa é um santo, né? E é um grande equívoco fazer isso, né? Porque ninguém é santo. Ninguém é santo, tá? Então se Jesus morreu, né, pra te tirar do pecado, é porque você não é santo, caramba. Senão ele não teria morrido, tá? E não enche o meu saco com esse assunto aqui, que eu já tô... Tá? Eu não tô mais aguentando ver quanto enganado eu tava sendo nisso aí, nessa podridão da Testemunha de Jeová, tá? Gálatas 2,16. O homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Na prática, as TJs, o membro vive em segurança espiritual. Nunca sabe se fez o suficiente. Quem Testemunha de Jeová nunca teve esse sentimento, né? Nunca é suficiente. Por mais que você saia no campo, fale com as pessoas na rua, se um morador lá deixou de falar com você, você se culpa. Que você sempre vai achar, eu não preguei o suficiente, eu não me esforcei o suficiente, não me preparei o suficiente. Se o morador faz uma pergunta lá, né, para Testemunha de Jeová, onde é que está na Bíblia a fração de sangue? Aí você tenta procurar na Bíblia e não acha onde está a fração de sangue. Sempre vai achar que você é o culpado. Não é o ensino que é podre, o ensino de bosta, de porcaria, né? Da Testemunha de Jeová que fala de fração de sangue. Não é esse ensino que é uma porcaria, é você que está errado. Você que não estudou, tua fé é fraca. Olha onde você está enfiado, né? Onde você estava. Espero que você saia disso aí. Isso não é evangelho, é um sistema de mérito. Medo substitui esperança. Exemplos reais. Medo constante do Armagedon. Sim. Culpa por descanso. Esse é bom. Você não pode descansar, né? Então se você vai na praia num dia de campo, você nem curte a praia. Porque você fica aqui pensando, era pra estar lá com os irmãos, né? Olha, tô aqui na praia me divertindo, né? Que é um direito de todo. Tá lá na Constituição que todos têm direito ao lazer, à educação, à cultura. Mas não. A Testemunha de Jeová é contra os direitos humanos mais básicos, que é o descanso e a recreação. Então a Testemunha de Jeová não tem recreação, é sempre campo, tá? E é isso aí. Se você acha que não se torna Testemunha de Jeová, que você vai ver só. Se eu não tô falando não é verdade. Ansiedade, por não pregar bastante. Sim, a ansiedade toma conta das Testemunhas de Jeová. Não é à toa que é a religião que mais tem mulheres e homens enchendo o caneco de antidepressivos, tá? Eles tomam 3, 4, 5 antidepressivos, andam igual uns zumbis, tá? Igual uns zumbis, pra lá e pra cá, pra poder aguentar o tranco, né? Então a ansiedade faz parte, o pânico em geral faz parte da Testemunha de Jeová. Terror de desassociação. Sim, Testemunha de Jeová tem muito medo de ser desassociado, ser desligado, removido da organização, porque para eles a vida vai acabar.
né? Eles vão ser vítimas do shunning, que é o ostracismo. Isso é um terror, né? Imagina alguém que tem toda a família lá dentro e só porque a pessoa foi desligada, essa família vai abandonar a pessoa, né? Não vai mais falar com ela, vai tratar como se morto fosse, tá? Totalmente contra os ensinos de Jesus. Jesus não ensinou nada disso aqui. Nada disso aqui Jesus ensinou. Que fique bem claro, tá? Isso aqui é coisa de terrorista, tá? Isso é coisa de um povo maluco. Não tem nada a ver com Jesus. Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, tá? Então Jesus, ele é um garantidor. O testemunho de Jeová arranca essas garantias. Onde há terror constante, não há graça compreendida. Exatamente. É o meio tóxico das testemunhas de Jeová. Ceia de Cristo, negada a maioria. Quase todos passam emblemas. Tá, já foi falado. O evangelho trocado, o que a Bíblia ensina. Cristo salva, graça liberta, fé descansa. O que a Watchtower pratica? A organização salva. As obras mantêm e o medo controla. Sem sombra de dúvida, é isso aí que acontece. Gálatas 1:8. Se alguém anunciar outro evangelho, seja anátema. O que é anátema? O que é anátema? Agora, anátema, me pegou. Deixa eu ver aqui no Pai dos Burros. Anátema. Significado. Que seja excomungado, né? Sim. Ser amaldiçoado, condenado à destruição, separado de Deus, né? Então é isso. O que as testemunhas de Jeová fazem. É isso aí. Eles anunciam outro evangelho, uma outra Bíblia, uma outra doutrina, né? Eles distorcem totalmente aquilo que Jesus... Então eles tinham que ser anátemas, tinham que ser realmente destruídos, né, por ele. E que assim seja, né? Que Jesus cobre mesmo, cara. Cobre bonito. Pô, eu queria poder ver, sabe? Jesus cobra todo mundo que usou a religião, que usou o nome dele, para fazer bagunça, para matar os outros, para fazer os outros se matar. Perdão. Eu queria muito ver isso aí. Queria muito ver essa prestação de contas, né? Que eu acredito, aqui eu tô falando de crença, que eu acredito que assim vai ser. Até o Jeová vai entrar pra conta aí, tá? Pode esperar que vai entrar pra conta. Por que isso desvia da salvação? Porque tira os olhos em Cristo, coloca o foco nas testemunhas de Jeová, na instituição, transforma a graça em desempenho, troca o amor por vigilância. Conclusão. O chamado final. O Jesus salva por completo. Organizações exigem desempenho. Quando uma igreja substitui a cruz por relatórios, ela deixa de apontar para o céu e passa a construir uma torre. Pô, a inteligência é boa em fazer frases. Vou fazer uma música com isso aqui, né? Frase final. A salvação que depende de você nunca foi graça. O evangelho que precisa de uma organização para funcionar não é de Jesus. Claro que não é de Jesus. É do quê então? Se não é de Jesus, fica na tua imaginação aí, no que você está estudando. Eles estão te sacrificando para quê? É para Satanás? É para o diabo? Para que é? Entendeu? Vocês estão pegando todos os ensinamentos de Jesus e distorcendo, tá? Coisa de Deus e de Jesus não é, tá? Pode ter certeza. Por que um lugar que é de Deus tem tanto sofrimento? Me responda, testemunho de Jeová. Me responda, por que você sofre tanto para servir a Deus? Ao Deus de vocês. Hein? Se Jesus falou que a carga dele é leve, tá aí, não preciso falar mais nada. Link está aqui, para quem acha que eu zoei e é tudo mentira, tá aqui. Ó, leitura da Bíblia, tá aqui os links, tá? Tá aqui os links, tá tudo retirado lá do site, do santo site. Valeu, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Curte e compartilhe com todos, tá? Me ajude a fazer o canal crescer e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.